a gente volta a Brasília com o João Paulo Biagi, porque tem, sim, pauta muito importante em relação aos cortes no orçamento público. As discussões em torno desse tema têm tomado toda essa quinta-feira. A expectativa é de que esse anúncio dos cortes saia ainda hoje. João Paulo Biagi, então, tem essas informações, né, Biagi? Esse anúncio deve, de fato, acontecer hoje ou não? Como é que você avalia isso? Era expectativa, viu, Raquel, quando do início dessas reuniões às 10 horas da manhã, mas deve ficar mesmo para a semana que vem. As discussões ainda ocorrem. O presidente Lula está reunido neste momento com aquela que é chamada AGEL, que reúne ali os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Esther Dweck e também Rui Costa na Junta de Execução Orçamentária AGEL. A ideia de todo mundo ali é construir um ajuste fiscal em dois modelos, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei que devem chegar ao Congresso Nacional já na semana que vem. Isso porque o ministro Fernando Haddad viaja para São Paulo amanhã pela manhã, eles ainda precisam adequar ali o corte de gastos e a expectativa é que ele ultrapasse os 30 bilhões de reais. Então, esse anúncio ocorreria na próxima segunda-feira, depois também de uma conversa do presidente Lula com os presidentes aqui do Legislativo, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, até para acelerar essa tramitação aqui dentro do Congresso Nacional, com a proposta de emenda à Constituição. Então, como o projeto de lei, precisam passar pelas duas casas. A PEC ainda tem aquele quórum especial, um regime especial de tramitação que precisa ser aprovado em 2 turnos nas duas casas. Nesse encontro entre o presidente Lula, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, Lula vai até sugerir essa ideia de cortar um pouco das emendas parlamentares. Como ele disse ontem nessa entrevista aos senadores Jorge Cajuru e também a Leila Barros, ele quer sim que o Congresso Nacional ajude nesse corte de gastos. Vamos acompanhar o que ele disse. Veja, eu não posso adiantar porque a gente ainda não concluiu o pacote. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Por falar em emendas parlamentares, o projeto que regulamenta o pagamento, a execução desses recursos já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados e também já chegou ao Senado Federal. A expectativa é de votação na próxima terça-feira no plenário do Senado Federal. Os senadores, porém, já articulam mudanças no texto aprovado aqui na Câmara. Com isso, ele tem que voltar à Câmara dos Deputados para os parlamentares daqui poderem, então, bater o martelo. A expectativa, porém, é de votação tanto no Senado quanto confirmação aqui na Câmara dos Deputados para a semana que vem. Raquel, volto com você.